Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Se alguém fizer o mal contra você ou desejar o mal contra você, praticar algum ato de maldade contra você, você vai pagar com a mesma moeda, vai pagar com o mal? Deus nos instrui na sua palavra que nós só conseguiremos vencer o mal através do bem, não pagando com a mesma moeda, mas pagando o mal com o bem. É o que Deus nos ensina. Agora, se você anteriormente, antes de você ter um encontro com Deus, ter nascido de Deus, ter a sua vida transformada por Jesus Cristo, você pagou com a mesma moeda, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Você vai até Ele, pede perdão, misericórdia, e Ele perdoa você. Mas agora que você já é uma pessoa nova, uma nova criatura, agora que Deus tirou você das trevas para a luz, da morte para a vida, da condenação para a absolvição, você tem que andar em novidade de vida e viver diferente. Jesus Cristo chamou você para ser o sal da terra e a luz deste mundo. Então, de forma alguma, em hipótese alguma, nem em pensamentos, nem em desejo, você pode desejar o mal contra o seu próximo. Mesmo que o seu próximo tenha desejado o mal contra você ou praticado o mal contra você. Você tem que pedir graça e sabedoria a Deus, inteligência, prudência, compreensão, paciência, e não devolver com a mesma moeda. Porque não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Você só vai vencer o mal praticando o bem e vivendo o bem. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Aqui em Provérbios 11, no versículo 17, eu vou começar em Provérbios, mas depois nós vamos também no livro de Romanos e para terminar nós vamos ver a palavra final do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, que é o nosso maior exemplo. Mas aqui em Provérbios 11, 17, Deus nos diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O que Deus ele está dizendo para mim e para você aqui? Que quando você faz o bem a alguém, você está fazendo o bem para você mesmo. Mas quando você deseja o mal para alguém ou faz o mal contra o próximo, você está fazendo o mal para si mesmo. Então, de hipótese alguma, de maneira alguma, você venha desejar o mal para o seu próximo, ainda que ele tenha feito o mal contra você ou está fazendo o mal contra você. Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você nasceu de Deus. Antes não. Antes você vivia nas trevas, vivia no lamaçal do pecado, não conhecia a Deus. Mas agora que você foi regenerado por Jesus Cristo, de forma alguma você pode pagar o mal com o mal, dente por dente, olho por olho. Aqui em Provérbios mesmo, 25, versículo 21 e 22, veja o que Deus nos diz aqui novamente. Se o que te aborrece tiver fome, o que te aborrece, o que faz mal contra você, ou deseja mal contra você, se ele tiver fome, dá-lhe pão para comer. É difícil de você fazer isso. Mas se Deus está nos pedindo, Ele vai nos dar graça, misericórdia e força para fazer isso, sabedoria para pagar com o bem. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Quem vai te retribuir é o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, que também soube pagar o mal com o bem, porque fizeram muito mal para ele. Ele foi apedrejado várias vezes, foi chicotado, passou naufrágio, passou fome, por amor ao Evangelho, por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de forma alguma, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ele levantou o dedo contra os seus perseguidores, contra aqueles que desejou o mal para ele e fez o mal para ele. Ele também é um grande exemplo para mim e para você. Teve Estevão também, que foi apedrejado, ele foi o primeiro mártir, ele morreu, estava cheio de Espírito Santo. No seu último suspiro, antes dele dar o seu último suspiro, ele olha para os céus e diz: Senhor, e vê Deus, né, vê a glória de Deus, vê a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vê o céu se aberto e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele perdoou, ele desejou o bem para aqueles que estavam apedrejando ele, destruindo ele. Mas aqui em Romanos 12, a partir do versículo 17, eu vou ler do versículo 17 ao 21,
Veja que com o apóstolo Paulo também, que foi grandemente perseguido, que fizeram muito mal contra ele. Olha a palavra dele, que serve para mim e para você, para nos ajudar a vencer o mal com o bem. A partir do versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, de forma alguma. O que ele está dizendo? Não pague mal por mal, de forma alguma. Jamais faça isso. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçar. É difícil, não é fácil. Tem que haver um esforço, mas não é impossível. E se você se esforçar e debaixo de oração, debaixo da unção de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, o seu esforço não vai ser em vão. Você vai conseguir pagar o mal com o bem. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então essa é a vontade de Deus, que você venha ter paz com todas as pessoas que estão à sua volta. E isso só é possível se você tiver uma comunhão com Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo. Aí você vai ter paz com Deus, você vai ter paz consigo mesmo, independentemente das perseguições, das circunstâncias, das guerras, das inimizades, das coisas ruins, das coisas más. Independentemente das tribulações, das angústias, das perseguições, você vai conseguir ter paz com o seu próximo, com aqueles que estão à sua volta. Até em meio a circunstâncias você vai conseguir ter paz, vai conseguir viver o bem, fazer o bem. Ao versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então jamais se vingue. A vingança pertence a Deus. Deixa que Ele cuida. Põe nas mãos dele. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É a mesma palavra, a mesma instrução que Deus nos dá lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22, que nós lemos. É a mesma instrução que o apóstolo Paulo estava vivendo, ele viveu na prática. Isso aqui não são palavras vazias dele. Não, ele viveu isso aqui. Ele foi injustiçado, injuriado várias vezes, perseguido, caluniado, fizeram muito mal contra ele. Mas ele viveu isso aqui. Isso aqui é o que ele sentiu na pele dele, o que ele sentiu na prática. Então é uma coisa que veio de experiência dele para mim e para você, para que você não venha pagar o mal com o mal. Porque senão você vai estar perdendo. Mas para você vencer o mal, você vai vencer pagando com o bem, desejando o bem. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Jesus ele jamais ensinou que você deve odiar ou ter lados, não. A vontade de Jesus é que você venha ter paz com todos. Que você venha orar para que a misericórdia de Deus esteja sobre todos. Por quê? Porque Deus é bom. A chuva cai para todos. O sol nasce para todos. O ar que nós estamos respirando é para todos. Não é só para as pessoas boas, para as pessoas religiosas, para as pessoas que têm fé em Deus, não. Até para aquelas pessoas que odeiam a Deus, que não creem em Deus, que desprezam a Deus. Até para elas, Deus é bom para elas. E Jesus nos disse isso, para terminar aqui, para nós estarmos orando, aqui em Mateus 5, do versículo 38 ao 48. Veja o que Jesus Cristo nos disse aqui, nos ensinou. Ouvistes que foi dito. Foi dito, está na lei. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, tem um porém que eu, porém, Jesus Cristo dizendo, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, tem muitas pessoas que ainda estão vivendo ainda para Moisés, as leis de Moisés. Não que Jesus Cristo veio anular as leis, ele veio para cumprir, mas para exceder a elas, fazer muito mais do que a lei pede, que é o amor. O amor vence a lei, ele sobressai a lei. Então, ou você vive para Moisés, para as leis, ou você vive para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio amar as pessoas, ele veio sobressair a lei, passa por cima da lei, está mais acima da lei, um degrau acima da lei. A lei está aqui, é um exemplo, a lei está aqui. O amor é infinito, está infinitamente acima da lei, ele sobressai a lei, ele vence a lei, muito melhor e com perfeição. Como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, capítulo 13 diz, você pode ter o dom de falar em línguas, você pode ter o dom de profetizar, você pode ter o dom da palavra, o dom de ensinar, o dom do louvor, etc. Mas se você não tiver o amor, de nada serve, de nada presta. Então, o amor, ele é a base de todas as coisas. E Jesus Cristo é amor, ele disse, eu sou amor. Deus é amor. Deus diz nas cartas de João, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Se você não ama a Deus a quem você não está vendo, como você pode estar amando o seu próximo a quem você vê? E Deus é amor. Então, se você é de Deus, você vai viver em amor, não em ódio, não em raiva, não em guerra, e não desejando o mal, e não pagando o mal com o mal, porque Deus é amor. Agora no versículo 43, que olha o que Jesus Cristo disse. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é o que foi dito. Isso aqui é fácil fazer, isso aqui qualquer um faz. Você amar quem te ama, quem está próximo de você, quem está sempre aqui estendendo a mão para você, está sempre lado a lado com você, te ajudando, é fácil. Agora olha o que Jesus Cristo diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Isso aqui é difícil, isso aqui é só pela graça de Deus. Só pelo fruto do Espírito Santo, pelo controle do Espírito Santo em nossas vidas. Mas essa é a vontade de Deus, de Jesus Cristo. Que você venha amar os seus inimigos, aqueles que odeiam você, aqueles que estão desejando o mal contra você, fazendo o mal contra você. Ou fazendo o mal em geral. Talvez o mal nem está sendo direcionado diretamente para você. Talvez não tenha ninguém fazendo mal para você, mas você está vendo um exemplo de uma guerra. Como nós estamos vendo essa guerra agora. Deus, ele quer a misericórdia e o amor para ambos os lados. Deus, ele quer que o povo ali cesse essa guerra e viva em paz uns com os outros, amem uns aos outros. Porque querendo ou não, tudo ali é família. Nós viemos todos do mesmo lugar. Então Deus, ele deseja o amor, a paz para todos. Mas isso aqui é difícil. Amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem é difícil. Mas se nós seguimos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós conseguimos. Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo. Ele foi perseguido, foi caluniado, foi preso injustamente. Fizeram muito mal contra ele e ele não desejou o mal para os acusadores dele, não desejou o mal para quem chicoteou ele, bateu nele, para quem crucificou ele, não. O apóstolo Estevão ali, seguiu o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus também morreu antes de Estevão, mas depois do terceiro dia ressuscitou, né? E hoje ele está vivo. Mas quando ele estava ali sendo crucificado, ele disse as mesmas coisas que Estevão disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Olha o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amados os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então essa é a vontade de Deus, de Jesus Cristo. Nós viemos viver o bem, desejar o bem e pagar o mal com o bem.
Jamais esteja do lado do mal. Jamais deseje o mal. Jesus Cristo vai na contramão desse sistema, vai na contramão da maioria. A maioria entra pelo sistema, pela porta larga, espaçosa. A maioria vai conforme os desejos do seu coração, conforme o achismo delas, conforme elas pensam que está certo, conforme elas pensam que tem que ser. Mas Jesus Cristo, ele é totalmente o contrário. Se Jesus Cristo viesse aqui nos dias de hoje, ele não ia desejar um mal para ninguém, para nenhuma pessoa, né? Como está essa guerra aí hoje também, nos dias de hoje, ele não ia desejar um mal, ele não ia estar nem de um lado nem do outro. Ele estaria ali pedindo misericórdia a Deus. Eu creio que ele estaria ali de joelhos ali, orando ao Pai, para que cessasse ali a guerra de ambos os lados e todos ali vivessem em paz. Porque ele ia seguir que o conselho e a vontade de Deus e o exemplo de Deus que está derramando a chuva sobre todos, sobre quem é justo e quem é injusto, sobre quem é bom e sobre quem é mau, porque Jesus é Deus. Então essa é a vontade de Deus, que você jamais venha desejar o mal. Não deseja o mal para ninguém. Ore para ambos os lados, para que a misericórdia de Deus venha cair sobre ambos os lados, os dois lados sejam abençoados e cesse todo mal, para que possa estar havendo bem, possa estar havendo paz, alegria, as bênçãos de Deus, as coisas boas do reino dos céus, que é paz, justiça e alegria que vem do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é essa: não desejo mal. Não desejo mal nem para quem está fazendo mal contra você, ou nem para pessoas ou circunstâncias exteriores que você está vendo, circunstâncias mais distantes de você, e você toma partido de um lado ou de outro. Não faça isso. Ah, mas eu estou do lado de tal. Ah, mas eu estou do lado de tal pessoa. Ah, mas eu estou do lado de tal grupo. Grupo A, grupo B. Não faça isso. Não esteja nem do lado do grupo A, nem do grupo B. Ore para ambos lá, para os dois lados. Esteja do lado de Deus, esteja do lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e esteja sempre fazendo a vontade de Deus. Não conforme seus olhos veem, não conforme seu achismo, não conforme seu coração. Não. A vontade de Deus é essa aqui: que você vença o mal com o bem. Qualquer mal, qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer tribulação, qualquer circunstância ao contrário, você só vai conseguir vencer ela com o bem, com amor, com a união com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo na sua vida. Só assim você vai vencer o mal, vai sair desse mal e vai ter o bem em você, o amor de Deus em você, e exalando através de você. Então, desejo o bem e pratico o bem. Amém? Essa é a palavra de Deus que Deus tocou no meu coração para estar compartilhando com você, porque esses últimos dias a gente vê pessoas, às vezes até que se diz evangélicas, se diz cristãs, mas distante dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é distante. Está tomando partido, tomando lado, desejando mal para determinadas circunstâncias, determinadas situações que a gente vê aí que está acontecendo no mundo. E se diz cristão, se diz povo de Deus, se diz evangélico, crente, se diz seguidor de Jesus Cristo, mas com ódio no coração, com raiva no coração, desejando mal, às vezes até ajudando a praticar o mal, proferindo palavras más. E essa não é a vontade de Deus. Esse não é o caminho. O caminho ele é apertado, ele é estreito. Poucos encontram, poucos seguem. Então você tem que seguir aos poucos. E tudo no reino de Deus é ao contrário ao sistema deste mundo. Você tem que sumir para aparecer. Tem que ser menos para ser mais. Tem que perder para ganhar. É tudo ao contrário o sistema desse mundo. O sistema desse mundo, o sistema desse mundo é assim mesmo. É o mal contra o mal. Mas o sistema de Deus, a vontade de Deus, não. O mal vem e você não vai julgar o mal de volta. Não. O mal vem e você vai julgar o bem. Você vai praticar o bem. É tudo ao contrário. Esse é o reino de Deus. É apertado o caminho. É difícil. Mas é o que conduz à vida eterna. É o que conduz à vontade de Deus. É o que te conduz ao reino dos céus. Então siga as orientações de Deus. E jamais siga o seu coração, esse sistema pecaminoso do mundo.
porque, como o apóstolo Paulo mesmo nos orientou em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas renovai pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, renovai a vossa mente. Seja pessoas de Deus, seja guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Enche-se pela palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Siga os nossos exemplos. O maior exemplo que nós temos é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí você pega os discípulos aqui, todos foram perseguidos, a maioria foi martirizada também, morreram. Teve tribulações, dificuldades, mas de forma alguma eles pagaram mal com mal. Depois veio Estevão, veio o apóstolo Paulo, todos nos dando um banho de exemplo, não só em palavra, mas como na prática. Como eu disse aqui, Romanos 12, que nós vimos aqui, se não me engano, do versículo 17 ao 21, né, que nós vimos, o apóstolo Paulo, ele não... Deixa eu ver aqui. Não é palavras vazias, não, é o que ele viveu. É do versículo 17 em diante, né, em Romanos 12, 17 ao 21. Então é o que ele viveu, é o que ele experimentou na carne dele, no cotidiano dele, na geração dele, na época dele, e que serve de exemplo para mim e para você viver hoje, praticar hoje. Amém? Eu vou orar para você. Pai, obrigado por esta palavra, por mais este dia de vida. Abençoa essa pessoa, Pai. Abençoa essas pessoas que às vezes desejam mal, às vezes querem pagar com a mesma moeda. Nos ajude, Pai, a viver a sua vontade, Pai. A pagar o mal, Pai, com o bem, a vencer o mal com o bem, Pai. Tenha misericórdia de todos nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Eu peço que o Senhor continue nos vivificando, Pai, nos caminhos, nos preceitos, nos projetos e nas obras do Senhor, no nome do seu Filho, Pai, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus, leia ela todos os dias e ore e converse com o nosso Deus todos os dias. E amanhã, se Deus quiser e nos permitir, vamos estar aqui novamente, lendo a palavra de Deus e orando, conversando com esse nosso Deus e aprendendo esse nosso Deus. E todos os dias Deus estamos falando através da sua palavra. Todos os dias que você me acompanha nesses vídeos aqui, na leitura da palavra de Deus, que é Deus falando, não é eu. Eu estou trazendo aqui a palavra de Deus, não é a minha palavra. Então, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas esteja com os seus ouvidos abertos, atentos, para que você seja ricamente abençoado por este nosso Deus. Até amanhã, se Deus quiser nos permitir, no nome de Jesus Cristo.